Nós estamos falando sobre o que os reformadores pregaram a fim de poder trazer a igreja de volta para os caminhos de Deus. Eu creio que vocês devem estar lembrados que a nossa primeira mensagem, a primeira sola que os reformadores defendiam era sola escritura, ou seja, tudo que a igreja necessita para se dirigir, para ser guiada, para conhecer a vontade de Deus, para conhecer o próprio Deus, encontra-se somente e unicamente nas Escrituras. A igreja não precisa nada fora da palavra de Deus, nada Deus tenha esquecido de colocar aqui. Então, a revelação já está completa e tudo que a igreja precisa já se encontra na palavra de Deus. A segunda, nós vimos que... Qual foi a segunda? Sola gratia, ou seja, o homem é justificado única e exclusivamente pela graça de Deus. O homem não tem participação alguma através de suas obras na salvação. Ele só é salvo porque Deus é gracioso. A terceira foi sola fide, ou seja, somente pela fé. O homem é justificado única e exclusivamente pela fé na obra mediatória que Cristo realizou ali na cruz do Calvário. O homem não tem participação. A salvação é um dom de Deus mediante a fé no sacrifício de Jesus. Depois, domingo passado, nós vimos solos Cristos, ou seja, só tem um mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. Não tem ninguém no mundo que possa nos ligar a Deus, exceto o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos partindo para a quinta sola, que é soli Deo glória. Ou seja, glória somente a Deus. Nenhum outro ser humano é digno de receber glória, seja ela qual for. Toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que desejamos deve ser única e exclusivamente para a glória do nosso Deus. Infelizmente, quando nós analisamos o conceito de propósito que as pessoas têm a respeito da sua própria existência, elas acreditam que elas nasceram para ser felizes. As pessoas acreditam que elas estão nesse planeta para buscar realização pessoal, satisfação pessoal. E o pior de tudo, quem é o gênio da lâmpada deles, que tem a obrigação de fazê-los felizes? Deus. As pessoas não têm consciência de que é ao contrário. Elas nasceram e foram criadas para o louvor de Deus. E não Deus existe para satisfazer elas, é ao contrário. E isso tem sido perdido durante os anos, porque a maioria das igrejas não tem pregado a respeito da glória de Deus. Não tem pregado não tem transmitido uma imagem correta a respeito de quem é o nosso Deus. E quando a gente não tem um conceito real a respeito de Deus, nós adoramos aquilo que nós pensamos que Ele é. E nós deixamos de adorar o Criador e passamos a adorar uma criatura que nós mesmos criamos para a satisfação dos nossos desejos. Se você não conhece o Deus revelado nas Escrituras, você pode ter certeza que você tem adorado uma criatura do seu próprio coração, e não o Deus que se manifestou e se revelou através das Escrituras. Na verdade, alguns acreditam até mesmo que as atividades da igreja atrapalham a vida dele. Alguns acreditam que as atividades da igreja atrapalham a vida familiar. Certa vez, conversando com alguns irmãos,
eles diziam, mas a agenda da igreja é muito cheia, tem reunião de jovens, tem reunião de mulheres, tem reunião de homens, isso atrapalha um pouco a vida familiar. Quantas horas por semana um jovem passa na igreja? Se ele participar de todas as atividades. Se ele for no pequeno grupo, 1 hora e pouquinho, no culto de oração mais 1 hora, na Unijovem 2 horas, escola bíblica 2 horas e culto da noite 2 horas. Quanto que dá isso? Não dá 10 horas por semana. Não dá 10 horas por semana. E alguém acredita que as programações da igreja atrapalham até mesmo a vida familiar. A grande dificuldade não é que a igreja atrapalha a vida familiar, é que a nossa agenda, como ela não é teocêntrica, ou seja, a nossa agenda ela não é preenchida de forma de que Deus tenha a sua primazia, então parece que Deus é o que atrapalha aquilo que nós queremos fazer. Eu quero curtir, eu quero divertir, eu quero sair, eu quero passear, eu quero dormir, eu quero curtir o mundo. E se eu for preencher a minha agenda com as coisas de Deus, vai me atrapalhar. Então toda vida que não é centrada em Deus, toda vida que Cristo não é o centro, que Deus não é o centro, essa pessoa tem uma percepção errada das coisas de Deus e acha que as coisas de Deus acabam atrapalhando a vida dessa pessoa. Por isso nós vamos, essa noite, pensar um pouquinho sobre só lhe deu glória. Glória somente a Deus. E nós vamos ler Romanos 11:36 e 1 Coríntios 10:31. Vamos nos pôr de pé para que possamos fazer essa leitura? Depois vocês mantenham aberta em Romanos 11:36, ok? A palavra de Deus diz assim, em Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Agora, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Oremos. Santo Deus, às vezes nós temos em nossas vidas fortalezas espirituais que nos impedem de sair do comodismo em que vivemos, que nos impedem de olhar para a Tua palavra, para as verdades contidas nas Escrituras e tomarmos uma postura diferente, uma postura que glorifica ao Senhor. Por isso eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha desfazer toda e qualquer fortaleza que possa tomar conta da nossa mente e nos escravizar a padrões que desagradam a Ti. E que dessa forma nós possamos sair daqui hoje com a mente liberta, com o coração liberto para glorificarmos ao Senhor. Quebra, Senhor Deus, tudo aquilo que nos impede de glorificar a Ti com a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. A Declaração de Cambridge diz assim, a respeito de só lhe deu glória. Eles afirmam que, reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus
sobre a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Eu gostei dessa parte que diz assim: devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus. Sabe, parece que os crentes de hoje em dia têm um botãozinho liga e desliga. Quando eles chegam na igreja, eles ligam, agora eles estão na presença de Deus. Mas quando eles estão lá em casa, eles desligam. Quando eles estão no serviço, eles desligam. Quando eles chegam na escola, eles desligam. Porque em casa, na escola, no serviço, fazem coisas que não glorificam a Deus e eles não percebem que Deus é soberano, que Deus é onisciente, onipresente e que Deus está em todo lugar e que Ele pesa todas as nossas ações e atitudes diariamente. Às vezes nós acreditamos que na igreja fazemos coisas espirituais e que no trabalho são coisas seculares, na escola seculares, num campo de futebol nós estamos envolvidos apenas com uma atividade secular. E aqui é muito interessante quando eles disseram: devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus. Você tem que ter essa consciência que, independente da atividade que você está envolvido, é perante a face de Deus. Deus está ali sentadinho como espectador da sua vida, independente daquilo que você esteja fazendo. E aí, os nossos irmãos disseram também: negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento. Se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitimos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. Se a igreja, se do púlpito está sendo pregado qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, se a intenção com a qual nós organizamos o nosso culto não seja glorificar a Deus, mas sim agradar ao povo, nós não estamos cultuando a Deus. O único digno de ser agradado quando nós nos reunimos como igreja é Deus. E é isso o que nós vamos ver hoje através de Romanos capítulo 11, 36 e 1 Coríntios 10, 31. Por que glória somente a Deus? Nós temos que pensar que todas as coisas têm sua origem em Deus e para o seu louvor. Se você analisar todo o universo, tudo o que você pensar, tudo o que vier à sua mente, teve a sua origem no coração de Deus. Todas as coisas criadas, com vida ou inanimadas, sejam rochas, sejam a água, os peixes, os pássaros, as estrelas, o sol, a lua, tudo foi criado por Deus e para a glória dele. Quando você abre a Bíblia, o primeiro verso já declara abertamente: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, tudo que existe, tudo que foi criado por Deus e também para a glória dele. Se você for analisar a palavra ali para criar, no princípio criou Deus. Essa palavra criou é de uma palavrinha hebraica que é usada única e exclusivamente só para Deus. E aquele criar é trazer algo à existência a partir do nada. Ou seja, o máximo que o homem consegue fazer é moldar o ferro que Deus criou, a madeira que Deus criou, o plástico, o cimento, os tecidos. O homem, na verdade, não cria nada. Ele única e exclusivamente faz uso daquilo que Deus criou para se beneficiar. Porque o único que é capaz de criar é o próprio Deus, que do nada disse: haja luz e houve luz.
Ele trouxe o nosso universo à existência quando nada existia. Então, nós temos que entender, tudo que existe foi criado por Deus e criado para a glória dele. Você pode pensar, anjos, homem, animais, rocha, mares, continentes, estrelas, pássaros, planetas, tudo foi criado por Deus. E quando nós olhamos para a existência humana, muitos querem dizer que nós viemos de uma grande explosão. Interessante. Falar que o mundo veio do Big Bang, ou seja, era uma massa com grande densidade que de repente explodiu e foi dando origem aos planetas, aos sistemas solares. É a mesma coisa que dizer que a gente vai ali na pedreira do Chapadão e colocar um monte de dinamite ali no meio e explodir. E quando a poeira abaixar, nós vamos encontrar ali um condomínio de luxo, com Ferraris estacionadas na garagem. Como resultado da explosão, sem que uma mente inteligente estivesse por trás. É isso que o pessoal da evolução afirma. Que o mundo veio à existência a partir de uma grande explosão. E é interessante que quanto mais a ciência tem avançado, mais eles estão chegando à conclusão de que tem uma mente inteligente por trás do universo. Era impossível toda a perfeição que se encontra no universo sem que haja um planejamento por trás. Logo, eu e você temos que reconhecer e agradecer a esse Deus a quem nós louvamos, porque Ele é o nosso Criador. E Ele é o único ser digno de todo o nosso louvor. O Salmo 19 afirma: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Você olhar para essa imensidão e negar que haja uma mente pensante por trás, negar que exista um Deus criador, o salmista diz que é tolo quem fala não há Deus. Não há Deus. Portanto, por que eu e você devemos glorificar a Deus? Porque todas as coisas têm a sua origem em Deus e para o seu louvor. Pois dele, ou seja, dele originou todas as coisas. Segundo ponto que a gente tem que ver é: todas as coisas são preservadas por Deus e para o seu louvor. Alguns cientistas até mesmo acreditam que Deus criou todas as coisas. Mas eles acreditam que Deus deu o start no universo e depois largou o universo a seu bel prazer. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente consegue perceber que Deus ele não abandonou o universo a seu bel prazer. Ele ainda continua sustentando todas as coisas pela força do seu poder, e o mundo só não se torna caos, ou seja, o universo só não vem a ser um caos, porque o mesmo Deus que criou ainda continua manifestando o seu poder, de maneira que o sol não se aproxima nem se afasta da terra, a lua não cai aqui na terra, os mares não invadam, embora haja tsunamis e ele possa de vez em quando invadir. Nós podemos criar aviões porque a gente acredita que a lei da gravidade, a lei do atrito, mantém o avião ali em cima, se forem utilizadas as leis naturais que Deus criou. Se a gente utilizar elas de maneira correta, o avião não vai cair, ele vai permanecer ali. E se não fossem as leis que Deus criou e ainda continua sustentando cada uma delas, o universo seria exatamente um caos. Nós lemos em Romanos 8:28, o que diz Romanos 8:28? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam.
Deus, ele continua agindo. Nós estamos vendo pela manhã como Deus agiu na história do povo de Israel, como livrou o povo de Israel ali das mãos de Faraó, e como Deus tinha um propósito em mente quando colocava o povo de Israel num caminho apertado, sem saída. Era sem saída para o homem, era impossível para o homem, mas Deus sabia exatamente por onde conduzir o seu povo. Quando a gente olha para as Escrituras, lembram de Ana? Olha o que Ana, a mãe de Samuel, diz ali no seu cântico: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Antigamente, o povo acreditava que o mundo era plano e que ele era sustentado por 4 elefantes nas 4 pontas dele. Aí, se era sustentado por 4 elefantes, aonde esses elefantes estavam se apoiando? Entendeu? O homem quer inventar histórias para explicar uma existência das coisas sem Deus, mas quanto mais ele tenta explicar uma existência sem Deus, mais louco ele fica, mais tolo ele fica. E é muito claro, a Bíblia é muito mais difícil crer na teoria da evolução do que crer que existe um ser chamado Deus, a quem é digno de toda honra, glória e louvor, a quem nós devemos honrar. É muito mais difícil crer na teoria da evolução. Mas a Bíblia diz: Deus criou todas as coisas e Ele não nos abandonou. Ele ainda continua sustentando. Todas as coisas só estão do jeito que estão porque há um Deus que ainda mantém as leis e que ainda mantém-se fiel à sua criatura. Mantém-se fiel ao universo que Ele criou. Por isso que ainda estamos aqui. E Paulo, ele também afirma que não há motivo de orgulho algum. Por quê? Porque mostra assim, Paulo lá está discutindo com os orgulhosos, aqueles que querem ser mais do que os outros, aqueles que querem denegrir um e exaltar o outro. Aí Paulo diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Ou seja, às vezes as pessoas ficam, as pessoas lá da mídia, da Globo, ficam as mulheres desfilando lá como se elas fossem formadas daquele jeito porque elas são boas e melhores do que as mulheres que não estão na Globo. Como se elas realmente tivessem um padrão por causa da sua própria existência. Quem que criou os olhos azuis, os olhos verdes, os olhos pretos, castanhos? Quem criou? A pessoa, quando nasce, ela passa ali na sala de Deus e escolhe: ó Deus, eu quero que meus olhos sejam assim, meu cabelo assim, as minhas pernas assim, a minha boca. Ela escolheu tudo antes, passou lá, fez uma conferência com Deus para ensinar a Deus como ela deveria ser. E Paulo está falando, não há motivo de orgulho. Deus, Ele criou, Deus escolheu cada detalhe do seu corpo e Deus continua sustentando você. Qual é a diferença de nós que estamos vivos e aqueles que estão ali no cemitério? É o fôlego de vida que Deus tirou. O espírito saiu por ordem de Deus e a pessoa morreu. Mas uma pessoa que está viva, ela tem capacidade, na hora que a morte chega, de falar: não, Deus, eu quero ficar mais um pouquinho? Não. Quem sustenta a vida e a existência é o próprio Deus. De maneira que quando Ele chamar, ninguém pode falar para Ele: não, não vou. E muitos clamam: ó Deus, por que o Senhor não me leva? E a pessoa está aí viva. Por quê?
porque quem governa a existência é Deus. Eu creio que você já viu pessoas que deram um tiro na cabeça e não morreram. Pessoas que levaram 30 tiros e estão vivas. E pessoas que caíram no banheiro e morreram, tomando banho. Por quê? Porque tem um Deus por trás de tudo isso que já escreveu todos os dias da nossa vida no livro dele. Ninguém vai ultrapassar nada do que já está determinado por esse Deus. O terceiro ponto que a gente vê, porque nós devemos glorificar única e exclusivamente a Deus, é que todas as coisas são de Deus, faltou de Deus, e para o seu louvor. São para Deus. O texto que nós lemos diz, pois dele e por ele e para ele. Né? Então, todas as coisas são para Deus e para o seu louvor, para a sua glória. Nesse ponto, eu creio que nós devemos prestar um pouquinho mais a atenção, porque é aonde nós devemos abrir o nosso coração para o propósito da nossa existência. Para que você existe? Para o que você foi criado? Infelizmente, hoje, quando a gente ouve a teologia da prosperidade, a teologia de autoajuda que está sendo pregada dentro da igreja, as chamadas teologias de tudo quanto é tipo aí, eles não têm enfatizado a glória de Deus como a primeira e maior necessidade do homem. Tem enfatizado ao contrário, que Deus existe para satisfazer o homem. Mas o texto que a gente leu é claro quando diz que nós é quem existimos para Ele. Por isso fica a dúvida, né? Quem está a serviço de quem? Deus está a serviço do homem e Ele existe para satisfazer todas as nossas necessidades. Ele existe para fazer a gente feliz? Ou ao contrário, nós existimos para louvá-lo, glorificá-lo e vivermos para Ele? Quem está a serviço de quem? Você vem aqui à igreja por quê? Porque você veio receber algo ou veio trazer o seu louvor a Deus? Por que você veio para a igreja? O texto diz que você deve vir para o louvor da glória dele. Muitos vêm porque quer abastecer de bênção para a semana que vai se iniciar. Quem está certo? Você está a serviço de Deus ou Deus está a seu serviço? Por isso que a gente tem que pensar muito, por que só Deus é digno de glória? Por que só Deus é digno de louvor? O fato dele ter te criado já não é suficiente? O fato dele estar sustentando a sua vida não é suficiente? E devemos pensar então, glória somente a Deus. Há 3 fatores que indicam que a igreja cristã tem deixado de ser teocêntrica. A igreja deve ser teocêntrica. Os crentes devem viver para Deus. Deus deve ser o centro da vida de cada cristão. Mas quando você começa a analisar a forma como a igreja está se estruturando, a forma como a igreja está caminhando, está sendo dirigida, a gente percebe, pelo menos por 3 maneiras, que ela tem deixado de ser teocêntrica. Primeiro, as músicas entoadas nos seus cultos falam da satisfação do homem e não da glória de Deus. Vocês notaram que a maioria das músicas que são feitas hoje estão em qual pessoa? Na primeira pessoa do singular ou do plural. Ou é eu ou é nós. E poucos são ele. Poucas são.
E vocês entendem qual que é o erro do foco? O erro do foco, porque assim, a maioria das músicas, nós cantamos o que nós queremos fazer por ele. Entendeu? Será que nós queremos mesmo fazer tudo aquilo que nós cantamos? O foco deveria ser o que Deus fez por nós, e não o que nós vamos fazer por ele. E tem músicas que nós cantamos que são lindas, são maravilhosas, mas poderia se mudar um pouquinho a pessoa e não falar, eu quero te exaltar, mas louvado seja o teu nome, grandioso seja o Senhor, ao invés de falar, eu quero. Será que você quer realmente exaltar a Deus do jeito que as músicas dizem hoje em dia? Será que nós queremos? Então, se você olhar para a qualidade de música que está sendo cantada nas igrejas, já se mostra que a igreja tem deixado de ser teocêntrica e tem sido antropocêntrica. As músicas falam apenas da alegria do homem, falam apenas da satisfação que Deus tem que dar ao homem, fala apenas de triunfalismo, de vitória, de pisando a cabeça do diabo. Fala-se mais do diabo às vezes do que do próprio Deus, quando o Deus que nos salvou e deu a própria vida por nós fica esquecido. Nós devemos resgatar a centralidade da cruz, a centralidade daquilo que Jesus fez por nós, e não aquilo que nós queremos fazer por Ele. Ao contrário, porque quando nós estamos cantando o que nós vamos fazer por Ele, Ele já sabe qual é a motivação que está no nosso coração. Mas nós devemos cantar aquilo que Ele já concretizou por nós, ali na cruz. É assim que se evidencia que uma igreja está deixando de ser teocêntrica, quando passa a cantar mais o que quer fazer do que exaltar aquilo que Deus já fez por ela. A gente nota que uma igreja está deixando de ser teocêntrica porque a palavra pregada tem por objetivo o entretenimento, a satisfação pessoal e a prosperidade do fiel. Se eu não vier aqui contar umas piadinhas para vocês darem risada, o pastor é muito frio, né? Ele é muito técnico, né? Fica ali falando de grego, de hebraico. Ai, aqui. E se eu vier aqui e também não falar algo que o seu coração vai se encher, ai, que mensagem, como eu sou bom, né? Ai, como... E se eu não falar que você vai ficar rico, então essa igreja não serve. Se eu não falar que você vai ser curado, que você vai ser abençoado, que o seu futuro vai ser próspero, não serve. Nós estamos aqui única e exclusivamente para estudar esse livro de Gênesis e Apocalipse. Fala assim das bênçãos? Fala. Como nós falamos todos esses domingos a respeito da salvação, que é um dom de Deus, a respeito da justificação, que é uma graça que nós recebemos de Deus. São coisas maravilhosas. A grande dificuldade é que às vezes nós não queremos o que Deus tem para nós. E nós não acreditamos que o que Ele tem para nós é melhor do que aquilo que nós desejamos. Por quê? Porque depois da queda, o nosso coração se tornou enganoso. E nós desejamos coisas que nos afastam de Deus. E para evitar que a gente escolha coisas que nos afastam de Deus, nós temos que seguir aquilo que Deus deixou escrito aqui. E a terceira coisa que a gente vê, a mudança de igreja em igreja à procura de uma igreja ideal que faça o fiel se sentir bem. Gente, o que mais tem acontecido? Ah, eu não me sinto mais bem nessa igreja. Agora eu vou procurar uma outra igreja. Você não se sente bem, aí você tem que parar e analisar o seu coração. Por que você não se sente bem? Porque você não está ouvindo aquilo que você gostaria? Ou porque você está ouvindo aquilo que você gostaria, mas aquilo que, ou melhor, aquilo que você precisa, mas não é aquilo que você gosta? Por quê? Por que você não está mais se sentindo bem? Porque você está sendo confrontado com algum pecado na sua vida? Por que você não está se sentindo bem? Porque o pastor não fica massageando o seu ego? Por que você não está se sentindo bem?
porque o pastor está pregando heresia, aí tudo bem. Por que você não está se sentindo bem? Porque está sendo confrontado com mudanças que Deus quer fazer na sua vida? Ou porque aquilo que está sendo pregado já não te satisfaz? Você já está muito acima, já está obedecendo tudo aquilo que Deus quer, então você não se satisfaz mais. Você precisa de um pastor que pregue em um nível maior para preencher a sua alta espiritualidade. Por que você não está se sentindo bem? Hoje em dia, as pessoas não vão para uma igreja onde elas podem sentar e glorificar a Deus. Elas vão para uma igreja onde elas vão se sentir bem. O que a igreja tem para me oferecer? Se aquilo que me oferece vai satisfazer o meu coração, então é uma igreja boa. Se não, não serve. Os reformadores, eles resgataram o princípio de que apenas Deus é digno de receber glória. O que Deus ressalta em toda a Escritura. E ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Quem está sendo glorificado hoje? Pastores, bispos, apóstolos, como eu disse da outra vez, patriarcas. Um patriarca que não deu luz a uma nação, mas estão chamando ele de patriarca. O que está acontecendo? Falta pouco para aparecer arcanjos. Falta pouco para aparecer querubins. Falta pouco. Daqui a pouco vice-deus, e daqui a pouco não vai ser mais trindade, vai ser quarteto, porque a pessoa vai querer fazer parte da trindade. Gente, onde nós vamos parar com isso? Onde nós vamos parar? E quem é o culpado? É a pessoa que está aqui à frente, que quer receber glória, e quem está sentado aí, que não lê a Bíblia e glorifica quem deveria glorificar a Deus. Não adianta falar que o pastor é culpado, mas se fôssemos bereanos e olhássemos para a palavra de Deus, a gente iria perceber que quando o pastor quer glória, você não daria glória a ele, você daria apenas a Deus. O único digno de receber glória e adoração é Deus. Agora, a grande questão é: o que é dar glória a Deus? É quando o pastor fala, você, aleluia, glória a Deus. É isso? É isso que é dar glória a Deus? Quando você está aqui no culto e o pastor faz uma declaração e você, glória a Deus, aleluia. Isso é dar glória a Deus? Pode ser. Mas a questão é, só isso é dar glória a Deus? Só aqui no culto? Só durante uma afirmação que impacta o seu coração, que é a hora de dar glória a Deus? Quando a gente olha para as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, a ideia da palavra hebraica para glória era originalmente um termo comercial que se referia a um par de pratos de balança. Sabe aquelas balanças com 2 pratos? Aí você coloca o pezinho numa e a quantidade de alimento ou a coisa que você quer pesar na outra. Quando equilibrar, né? Se o pezinho aqui tem 1 quilo, quando equilibrar é porque a quantidade de alimento tem 1 quilo. E aí significava ser pesado. O que era pesado era valioso e tinha um valor intrínseco. Ou seja, dar glória a Deus é reconhecer o valor que ele tem. Dar glória a Deus é considerar as coisas dele como valiosa. Se você colocar no prato de um lado a sua vontade e do outro lado a vontade de Deus, o que tem que acontecer? Sua vontade tem que fazer assim, ó. Voar. Por quê? Porque a vontade de Deus é tão mais pesada do que a sua vontade que você não vai ter dúvida do que você tem que fazer. Não é assim? Se colocarmos... Já viu uma gangorra? Já viram uma gangorra, né? Imagina eu e o Doug numa gangorra.
Imagina que o dog é a vontade do homem. E que eu e o Tiniel juntos somos a vontade de Deus. Então a gente pula junto e o dog está lá do outro lado. O que vai acontecer com ele? É isso que Deus espera que eu e você façamos quando a gente tem que pesar. Nós vamos fazer a nossa vontade ou vamos fazer a vontade dele? O que pesa mais? O que tem mais valor? O que devemos valorizar mais? Tendo em vista que essa ideia de ser pesado ou dar peso àquilo que Deus é, devemos entender que precisamos valorizar, considerar, reverenciar, exaltar, estimar tudo o que Deus é, faz e deseja de nós. Tudo que Deus é, faz e espera que eu e você façamos. Nós temos que valorizar. Nós temos que dar crédito a Ele. Nós temos que agir de forma que Ele seja honrado. Glorificar a Deus é evidenciar em tudo que fazemos o caráter santo e bondoso de Deus, a fim de que Ele seja conhecido em todas as nações. É fazer o que fazemos não por nós, mas por Ele, de maneira que fique manifesto que a forma como fazemos as coisas é motivada pelo nosso temor a Deus. Por que você faz o que faz? Já pensou assim? Tudo que você faz durante o dia, alguém está ali, tira uma foto. Tira uma foto, vai tirando foto de todas as cenas que você se envolveu durante o dia. Aí chega a noite, você tem que conferir como que foi o seu dia. Aí você tem que olhar e na frente você tem que ticar. Bom, isso foi para a glória de Deus. Então, beleza. Isso foi... isso não foi. Então, um xizinho. Aquilo que você fez no serviço. Não serviu. Aquela espiadinha na cola, né, na prova do amigo. Não serviu. Aquele telefonema que você deu e falou coisas que não deu. Não serviu. Já pensou se todo final do dia a gente tivesse que prestar conta e pesar as coisas que foram para a glória de Deus e as coisas que foram para a nossa glória? O que seria de nós? Aí, nós queremos viver para a glória de Deus, nós cantamos que queremos viver para a glória de Deus, mas e na hora de pesar a situação, quando estamos ali tendo que tomar uma decisão? O que nós fazemos? O que é mais pesado? O que queremos ou o que Deus deseja? Então, a igreja deve entoar cânticos que evidenciem e exaltam a grandeza e majestade de Deus. O que nós devemos cantar, não o que nós queremos fazer com Deus, mas vocês lembram como eram os cânticos antigos? Eu não consigo deixar de pensar, sempre quando eu penso num hino teocêntrico, eu penso, santo, 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 Deus onipotente. Quem é a pessoa que está sendo exaltada? É Deus. Eram hinos que falavam da santidade, da majestade, da salvação, da cruz. Falavam daquilo que Deus fez e não daquilo que o homem pretende fazer. Porque, na verdade, quando nós cantamos aquilo que nós pretendemos fazer, infelizmente é a hora que a gente mais mente. Porque nós só queremos fazer aqui. Mas na segunda-feira, quando começa o dia e você tem que tomar diversas decisões, você faz o que você quer. Você esquece de que falou, Deus, reina em mim.
Reina em mim. Mas reinar sobre o quê? Sobre as coisas que eu não gosto, que eu quero parar de fazer. Mas os meus pecadinhos de estimação, eu vou continuar reinando, eu vou fazer o que eu quero. O Senhor reina? Num palavrão que eu falo, porque é feio, né? Eu falo palavrão, o pessoal me corrige. Eu fumo, então o pessoal fica olhando para mim, eu com cigarro na mão, com cheiro de cigarro, então eu quero parar de fumar. Mas sabe aquele pecadinho que fica lá dentro, que ninguém vê? Não, esse Deus. Nessa sala o senhor não entra. O senhor pode entrar na sala da minha casa, pode entrar no quarto, no banheiro, mas na salinha de bagunça é trancado com chave, lá só eu entro. Portanto, do púlpito deve-se ouvir a mais pura e clara exposição da Bíblia, visando a edificação do rebanho para que em todas as coisas vivam como Deus deseja e assim glorifiquem a Ele. A função do púlpito, principalmente dos reformadores, foram o quê? Exortar, consolar, confortar. Mas parece que confortar é só quando fala que Deus é amor, que Deus é bonzinho. E a pessoa não consegue enxergar que quando ele está sendo corrigido, disciplinado, ou levado para o caminho correto, é uma ação amorosa de Deus mostrando onde está o erro e aonde ele tem que ir. É isso, para isso que serve a palavra de Deus, a pregação. Os membros devem se comprometer com suas igrejas, aprendendo e crescendo com as circunstâncias que a envolvem, a despeito do quanto tem sido prejudicado ou beneficiado. Gente, vocês acham que José foi prejudicado quando os irmãos dele venderam ele? O que vocês acham? Foi prejudicado. Mas se ele não tivesse sido prejudicado, teria morrido toda a nação de Israel e ele teria sido governador do Egito? Será que ele foi prejudicado? É prejudicado no prisma de quem? Do homem. Paulo, quando diz ali em Filipenses, eu quero que vocês saibam, irmãos, que ao contrário, as coisas que me têm acontecido têm servido para o progresso do Evangelho. Você preso, acorrentado, açoitado, porque prega o Evangelho. Paulo foi prejudicado ou foi beneficiado? Na visão de quem? Ele entendeu que foi para o bem. Ele mesmo afirma, lá em Filipenses. Pode ler Filipenses capítulo 1, verso 12. Irmãos, quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, pois as minhas cadeias em Cristo contribuíram para que a guarda pretoriana ouvisse o Evangelho. A guarda pretoriana era formada por quantos soldados? 9.000 soldados. Ouviram o Evangelho por causa de quem? Por causa de um certo cidadão chamado Paulo que foi preso injustamente. O que ele fazia quando preso lá, e um soldado amarrado na direita e outro na esquerda com ele? O que ele fazia? Ele pregava o Evangelho. Aí, esses dois saíam lá fora. Eu passei uma noite extraordinária com o tal de Paulo. Ele contou a história de Jesus de Nazaré para mim. E esse cara ia para a casa dele. Então, imagina. Só que às vezes a gente olha para as coisas, entre aspas, ruins que nos acontecem, e a gente acha que estamos sendo prejudicados. Eu vou mudar de igreja. A gente não consegue perceber Deus agindo, e que Deus está no controle de tudo, e que de alguma forma Ele pode usar essa situação para a glória dEle. A gente entendeu por que nós mudamos de igreja? Porque não fizeram o que eu queria. Mas a questão, o que Deus quer está sendo feito? Entendeu? Em nenhum momento a gente pensa se Deus está ou não envolvido com o que está acontecendo. A gente só quer saber do nosso bem-estar. Se o meu bem-estar está do jeito que eu quero, a igreja é boa, mas começou a me cutucar, eu vou mudar. Mas quando a pessoa muda, o que acontece na outra igreja?
ela se mete nos mesmos problemas que ela tinha aqui. Por quê? Porque Deus queria curar a alma dela. Ela foi doente para outra igreja. E lá Deus vai levantar as mesmas dificuldades. Aí ela vai mudar de igreja. Até que ela aprenda que é Deus tentando curar a alma dela. E quando ela permanecer, crescer e mudar, ela vai perceber que a igreja dela é a melhor igreja do mundo. Porque está levando ela para dentro da vontade de Deus. Então esse negócio de ficar mudando de igreja em igreja por causa que não tem isso, porque não tem aquilo, porque na outra tem aquilo. Para com isso. Vá para a igreja para glorificar a Deus e não para se satisfazer. Portanto, agora, como é que eu e você podemos viver para a glória de Deus em todas as coisas? Primeiro é não departamentalizar a sua vida. O que é departamentalizar a sua vida? Você vai ter uma gavetinha lá na sua casa e aí você vai criar alguns departamentos. Bom, a minha vida é espiritual, aí tem a ficha lá. Quando você está na igreja, então, você pega a ficha. Hoje é domingo, você veio para a igreja. Então, você pegou a pastinha da igreja. Então, você sabe tudo que você tem que fazer, porque domingo é dia de igreja. Então, domingo a sua vida é espiritual. Segunda-feira, você pega a pastinha de emprego, durante o dia. À noite, a pastinha da escola. No sábado, à tarde, a pastinha do lazer. Então, você vai dividindo a sua vida em departamentos. E você acredita que espiritual é só quando você está envolvido com algo a respeito da Bíblia, a respeito do louvor, a respeito... Você não consegue perceber que você não tem uma vida espiritual na igreja. Ou melhor, você é um ser espiritual. E que tudo que você faz tem a ver com o seu relacionamento com Deus, independente da circunstância e da situação. Tudo aquilo que você faz é reflexo do seu relacionamento com Deus. Diante de Deus, a sua vida não é dividida entre espiritual e secular. Tudo que você faz é reflexo de sua vida espiritual. Como? A forma como você se veste reflete o quê? Uma mulher que anda com aquela saia que dá para ver, quando ela senta dá para ver tudo. Ela reflete o quê? Quem é Deus para ela? Quem é Deus para ela? Lembra a história que eu contei ali de São Paulo? Que tem um bairro lá, que a rua principal é a rua onde ficam as prostitutas. E lá tem ponto de ônibus, que tem mulheres de famílias que também tomam ônibus ali. E saiu uma reportagem que elas estavam reclamando, porque elas estavam no ponto de ônibus esperando o ônibus, e os homens paravam com os carros convidando e perguntando quanto era o programa. E a questão é o seguinte: por que os homens paravam para perguntar quanto era o programa para elas? Porque a vestimenta delas eram iguais à das prostitutas. E se você se veste como uma prostituta, os homens vão tratar você como uma prostituta. Se você não quer ser comparada e confundida com prostituta, se vista como uma mulher de Deus, para a glória de Deus. Não adianta na igreja você colocar uma saia até os pés e na empresa todo mundo fala da sua roupa, do rasgo que vai. Domingo você fecha tudo, na segunda você abre tudo. Não adianta. Então, os homens também. Hoje é a moda dos pagodeiros, né? O cara ele começa a se trocar meio-dia para estar 7 horas aqui. Por quê? Porque a calça é tão apertada, mas ele tem que ficar fazendo assim, porque é verdade. Você não vê aí os caras que andam, você olha assim, você fala assim, que é aquilo? Por quê? Porque os caras querem mostrar as coisas, as pernas. Para, gente. Então, a forma como você se veste demonstra o seu relacionamento com Deus. Não tem outra coisa. Não é só a hora que você está vindo para a igreja. A forma como você se veste para ir numa festa, para você ir para a escola, para você... Lembra a menina lá que processou a escola por causa da saia dela? E ela
ainda achou ruim que os meninos, o pessoal mexeu com ela? O que está acontecendo? A forma como você fala. Já viu como os crentes falam palavrões e sem perceber? Já viram ou não? Quantas gírias que são... Eles cortam aquela palavrona grande, que todo mundo sabe, aí ele fala só o comecinho assim, e aí ele pensa que é normal. Não é normal. Você está falando a mesma coisa, abreviada. É a mesma coisa. Então, aquilo que você fala também reflete quem é Deus para você. Se isso não te incomoda, tem que passar a te incomodar. Deus fala, da mesma boca não pode sair bênção e maldição. A forma como você come, isso aí eu falei, não é? Você não tem que comer para a glória de Deus? E se eu como além do que eu preciso, eu estou fazendo o quê? Eu estou glorificando a mim e não a Deus. Esses dias falaram, pastor gordo não tem autoridade. Colocaram no Face. Não é verdade? Não tem domínio próprio, cai na frente do prato e come tudo. A forma como você negocia. Não, o meu emprego, não, o Tito e a Helena, como vocês vão lá em São Paulo comprar, e a forma como vocês vendem aqui reflete o quê? Quem é Deus para vocês. O Piva que trabalhava lá na 3M, não é fazendo, você não negociava as coisas? A forma como você negociava refletia quem era Deus para você. A forma como trabalha, entre aspas, secularmente. Porque não existe vida secular para um crente. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. A forma como você realiza as tarefas que você tem ali na empresa reflete o seu relacionamento com Deus. A forma como se relaciona com as pessoas, amigos, vizinha, liderança, subordinados, reflete o quê? A sua vida espiritual. Todos os seus relacionamentos refletem quem é Deus para você. Todos os seus relacionamentos. A forma como você usa o mundo virtual. Cada pessoa com quem você se relaciona e o que você faz através das redes sociais são reflexo de sua vida espiritual. Tem coisa lá que você escreve que você não gostaria que o seu pastor visse? Tem conversa que você tem lá que você não gostaria que o seu marido ou sua esposa visse? Você precisa conversar e ficar apagando as suas conversas? Por quê? Você tem medo do marido, da esposa, do pai, mas não tem medo de Deus? Você está glorificando mais o seu pai e seu marido, sua esposa, do que a Deus? Com quem que você conversa? Toda vez que eu tenho uma conversa e que eu tenho que apagar, eu estou apagando também a glória de Deus na minha vida. Se eu estou conversando com alguém que eu sei que eu estou transgredindo os limites, eu também estou transgredindo a vontade de Deus para a minha vida. E depois eu canto, quero te servir, quero te adorar, vem reinar em mim, mas não a hora que eu estou no mundo virtual. No mundo virtual não tem nada a ver. Lá na igreja é uma coisa, mas o que eu converso no meu celular não tem nada a ver. Lembra das fortalezas que eu orei. Nós temos fortalezas de Satanás querendo dominar a nossa mente e nos manter presos em comportamentos pecaminosos. E principalmente, comportamentos pecaminosos que não nos incomodam mais. Nós estamos fazendo a vontade do diabo e não estamos mais incomodados com ela. Servindo ao diabo, mesmo fazendo parte da igreja, e não sentindo mais pesar no coração. De tão longe que já foi essa situação, que o diabo já é meu senhor. É o que nós falávamos de manhã na escola bíblica. Quando você serve o diabo, sua vida fica um mar de rosas. Se você já é dele, por que ele vai te incomodar? Parece que está tudo sob controle. Mas a partir do momento que você fala não,
as situações começam, o mar começa a ficar revolto. Mas enquanto você está servindo ele, tudo bem. Fala não para esse pecadinho e você vai ver ele se levantar contra você. Mas mesmo assim, você vai ter alguém que vai te segurar pela mão direita e vai te dar vitória. A forma como investe o seu salário demonstra o seu relacionamento com Deus. Pessoas falam, não consigo dar o dízimo porque eu ganho pouco. Não é o contrário? Você ganha pouco porque você não investe em Deus? Não seria o contrário? A forma como você estuda. Você estuda para passar de ano ou para aprender? Para que você estuda? Chega no terceiro semestre, você já fechou, sua nota foi 9, 8 e 9. O terceiro é 4? Foi para a glória de Deus? Se você tem capacidade de tirar 8 e 9, no quarto você tem que tirar 8 e 9 também. Não é estudar só para passar, é estudar para quê? Para glorificar a Deus. A forma como pratica esportes. Quem vai jogar bola? O cara derruba você, na próxima você dá no meio e arrebenta com ele. Como que é? Está jogando vôlei, a bola caiu um tanto assim fora, fala, não, foi na linha, ó aqui, ó. E passa o pé ainda para... Como que é? Não, foi na linha. A gente falava de um rapaz ali na pedreira, que depois nós não acreditamos que o cara era crente e dirigiu louvor na igreja dele ainda. Brigava com todo mundo. Aí depois falou, nossa, ele me ligou aqui, né? Discutiu comigo e falou, eu falei, cara, você não, só você que está certo, tudo é você, só você, só você. Depois ele ligou falando, me perdoa aí, pastor, eu senti pesar no coração. Eu sou da igreja, dirijo louvor e todo mundo, já que ele discutiu comigo, discutiu com o Diego, discutiu com outro cara, discutiu com um monte de gente lá e achava que está certo. Eu falei, caramba. Como a gente pratica esporte também, a forma como descansa, tem seu lazer, dorme. Então você não vai domingo lá na reunião da família, por quê? Porque você vai dormir. Então, vai dormir para a glória de Deus. Você deve dormir porque o seu corpo descansa na hora que você está dormindo. Mas se você vai chegar sexta-noite, vai ficar assistindo televisão até 5 horas da manhã, e depois vai dormir sábado o dia inteiro, ou você vai assistir televisão de sábado para domingo até 5 horas e não vem na escola bíblica, entenda, a forma como você dorme, tem o seu lazer, também reflete o seu relacionamento com Deus. A forma como preenche a sua agenda. Eu canso de falar, Betinho, o que você vai fazer sexta-feira? Só um exemplo, tá? O Betinho sempre está à disposição, mas depende, pastor, por quê? Vamos fazer um churrasco. Não, estou livre. Não, então, é que eu tenho que fazer uma visita lá numa favelinha ali. Pastor, eu tenho que ver porque eu tenho que confirmar uma... Entendeu? Bom, se a sua agenda está vazia naquela hora, se alguém chegou e solicitou para fazer algo para Deus, na hora, não, vamos. Não, mas eu vou ver, se até lá eu estiver livre, eu te dou um toque. Então, quer dizer, as coisas de Deus ficam para escanteio. Então, você só enche a sua agenda com Deus se você não tiver mais nada para fazer. A forma como ocupa a sua mente. Quando você não está fazendo nada, você acorda 3 horas da manhã. O que você fica fazendo? Você ora? Você medita na palavra de Deus? O que preenche a sua mente se você acordar 3 horas da manhã? Como você ocupa esse tempo que você não consegue dormir? Vai ler a Bíblia? O que você faz? Vai para o Face? O que você faz? A forma como escolhe os programas de TV. O que você assiste na televisão? Se eu chegar na sua casa de supetão lá, e eu tenho a chave e vou entrando, quando você perceber, o pastor está aí, você continua assistindo o que você está assistindo ou você muda de canal? A música que você está escutando, você continua escutando quando chega um irmão ou você muda? Esses dias eu falei, eu creio que ainda há o reflexo da imagem de Deus num cara que faz uma música secular.
Mas só que tem músicas seculares e músicas seculares. Você pode escutar uma música bem feita, com uma boa letra, mas você também pode escutar lá o aleleque, leque, 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 lá. O que você vai escutar? Funk, como é que chama? Funk e ostentação. O próprio nome já fala que Deus é contra. Quem se ostenta, Deus arrebenta. É assim. A forma como você vota. O brasileiro hoje tem votado pelo estômago, como dizia o nosso ex-presidente, e ele entendeu que é assim, então ele institucionalizou a compra de voto através do estômago. Você vota porque você vai receber algo em troca, ou você vota porque o candidato que vai assumir lá a presidência, você crê que ele defende princípios que Deus também defende. Por que você vota? Porque o cara vai te dar um jogo de camisa? Vai te dar uma cesta básica? Por que você vota? Ou porque a pessoa que você está votando, você acredita que vai fazer um bom papel na presidência e vai beneficiar o povo de maneira geral e vai lutar contra a corrupção? Por que você vota? O que leva você a votar no A, no B ou no C? A forma como você trata os ídolos do seu coração. Sabe qual é a pior forma de tratar os ídolos do coração? Todos nós temos. A pior forma é falar que nós não temos os ídolos. As pessoas apontam e você fala, não, isso daí é nada a ver. Como que você trata? Você reconhece e vai diante de Deus ou você nega? A forma como fala das outras pessoas. Como que demonstra o seu relacionamento com Deus? Principalmente aquelas que não estão presentes. A forma como você lida com as exortações recebidas. Você critica o exortador ou reflete sobre o seu coração? A forma como você lida com o seu pecado, ou você não peca? A forma como obedece às leis de trânsito. Reflete ou não a sua vida espiritual? Leis são leis, devem ser cumpridas e foram colocadas por quem? Por Deus. Não vem falar que foi os engenheiros de trânsito, não, foi o próprio Deus que estabeleceu. A forma como lida com a aparência do mal. O que você acha? Ah, nada a ver. Nada a ver? Para quem? Isso reflete o seu relacionamento com Deus. A forma como se relaciona com o sexo oposto. Isso aí hoje eu não tenho mais tempo, porque hoje em dia o difícil também já é com o próprio sexo, né? A pessoa do mesmo sexo já tem relacionamentos que a gente tem que tomar cuidado, que a gente não sabe o que é, né? Como é que você se relaciona? A forma como enxerga você mesmo. Você se acha o máximo? Acima do bem e do mal? Digno de glória? Eu esqueci, eu ia colocar tinha um vídeo que um pessoal gravou, de uma equipe de louvor de uma igreja, que eles cantavam assim, eu sou digno de glória, e cantava sobre ele. Essa música que nós cantamos, ele fala, quão grande eu sou, e não é quão grande é o meu Deus, é quão grande eu sou, cantarei quão grande eu sou. E às vezes a gente acha que é assim mesmo, que nós somos dignos de glória. A forma como você enxerga as outras pessoas, a forma como trata seus pais, filhos, cônjuges, irmãos, a forma como pensa sobre os princípios da palavra de Deus, sobre casamento, disciplina, santidade, amor, tudo isso reflete, e muito mais, o seu relacionamento com Deus. Portanto, como resolver isso? Primeiro é reconhecendo-se como pecador, confessando toda e qualquer forma de comportamento que não agrada ao Senhor. Quando foi a única vez que você chegou diante de Deus e se quebrantou? Falou, Deus, eu tenho feito coisas que não têm agradado ao Senhor, mas eu não tenho força, me ajuda a vencer isso. Quando foi a última vez que você chegou diante de Deus reconhecendo que é pecador? Mantendo-se em santidade, ou seja, abandonando toda e qualquer forma de comportamento que não reflete o caráter santo de Deus. Você está disposto a fazer isso?
ou naqueles ídolos do coração você não mexe. E também se deleitar em Deus e em seu reino. Sabe a coisa que eu mais ouço falar hoje em dia? Calma, o melhor de Deus está por vir. Você já ouviu isso? Isso é verdade? O que você acha? O melhor de Deus está por vir? Eu creio que não, que quem fala isso está mentindo. Sabe por quê? Deus não diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos daria juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se ele deu o que de melhor ele tinha, então ele daria qualquer outra coisa. Se ele deu o melhor que é Jesus, então a gente tem que entender: o melhor de Deus não está por vir. Ele já veio. Jesus Cristo. E se você não se alegra com Jesus, nada nesse mundo vai satisfazer o seu coração. Se você precisa dos brinquedinhos que Satanás te dá para brincar, você não vai ser feliz com nada. E Romanos é muito claro: aquele que não poupou o próprio filho, antes o entregou, como não nos daria juntamente com ele e de graça todas as coisas? O melhor de Deus já veio, é Jesus. Se você achar que o céu é melhor do que Jesus, imagina o céu sem Jesus. Que a vida, lembra que Davi falou ali no deserto, sem água, sedento, como é que chama? Que a presença dele era melhor do que a própria vida. Estar com Deus era melhor do que a própria vida. A razão da sua existência é glorificar ao único que é digno de receber o louvor. Para isso você existe, para isso eu existo. Para isso nós existimos, para isso a igreja existe. Para louvar o único que é digno. Toda a honra, toda a glória pertence única e exclusivamente a Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor quebre essa noite as fortalezas de Satanás que há em nossas mentes, para que nós possamos mudar as posturas que têm desagradado ao Senhor. Pai, há coisas que há anos a gente pratica, há comportamentos que a gente releva, a gente ignora, a gente nega, mas o Senhor sabe de tudo e conhece a profundeza dos nossos corações. Por isso, essa noite eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, nos sensibilizar com tudo aquilo que nós precisamos abandonar. E pedimos também que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos fortalecer, para que a nossa alegria seja agradar a Ti. Para que o Senhor Jesus seja a nossa alegria. Para que o Teu reino seja o nosso desejo. Em nome de Jesus, Pai. Amém.